Séculos atrás, nas vastas planícies e florestas do sudeste brasileiro, um povo dominou com ferocidade e bravura essa parte do continente. Esse povo destemido e habilidoso foram os goitacazes, conhecidos por sua força extraordinária e destreza. Eram os senhores absolutos das terras entre os rios São Mateus e Paraíba do Sul. Com uma cultura e costumes únicos, esses indígenas deixaram uma marca indelével na história da região. E nesse vídeo, iremos explorar mais sobre a sua história, quem foram, de onde vieram e como viveram, bem como o impacto que deixaram na história. Mas antes de fazermos essa viagem no tempo, gostaria de pedir que deixe seu joinha e que se inscreva, caso se agrade do conteúdo, pois isso me ajudará imensamente a continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Há pouquíssimos registros históricos sobre esse povo e o que temos vem de colonizadores portugueses que tiveram o primeiro contato com eles por volta da primeira metade do século XVI. Mas o que podemos afirmar atualmente é que pertenciam ao grupo etnolinguístico Macro-G, do mesmo grupo do povo Puri, mas que está extinta hoje. O nome Goitacá ou Huaytacá, no entanto, é um nome de origem tupi antigo, que significa algo como grandes corredores ou gente que sabe nadar. Para os tupis, esses povos de idioma em hábitos diferentes dos seus eram vistos como parte dos grupos chamados de tapuias, um termo que significa algo como bárbaro ou inimigo, uma designação comum que os tupis davam aos povos que hoje sabemos que fazem parte do grupo Macro-G. Essa distinção cultural entre esses dois grupos é notável, e o tronco Macro-G tem sua origem bastante controversa, sendo que há estudiosos que sugerem a região leste do Brasil como um provável local de origem do proto-Macro-G, levantando a hipótese de que o proto-Macro-G poderia ter se dispersado a partir da Serra da Mantiqueira há 5 ou 6 mil anos, se espalhando pelo Planalto Central brasileiro, formando as várias famílias e grupos etnolinguísticos, incluindo os Goitacá. Mas há outras hipóteses que indicam o Urhaimate nas regiões entre o Mato Grosso do Sul e Rondônia, deixando claro que ainda não se sabe com certeza de onde esse grupo se originou. Os Goitacazes, ou Goitacá, eram uma das únicas nações indígenas que habitavam o litoral e que não faziam parte do ramo linguístico tupi-guarani. Eles haviam resistido à invasão tupi que se deu pelo litoral do atual Brasil por volta do início da Era Cristã, e ainda viviam no mesmo local durante os séculos XV a XVII. De acordo com os cronistas europeus que fizeram parte da colonização das regiões onde esses nativos habitavam, o povo Goitacá era um povo difícil de se conquistar. As suas habilidades como corredores e nadadores eram tão acima da média que foi essa característica que os nomeou pelos seus oponentes tupis. Dentre as características que os distinguiam era um tom de pele mais claro, eram muito mais altos e descritos como tendo uma força muito acima do normal na época. Os relatos de portugueses que iniciaram a colonização a partir da costa onde hoje é o estado do Espírito Santo e norte do Rio de Janeiro relatam que esses hábeis indígenas tinham a capacidade de capturar veados com as próprias mãos, sendo que corriam até apanhar o animal, e nadavam em lagos, rios e até na costa marítima de uma forma que lhes era inferido poderes mágicos. Embora os colonizadores presumissem erroneamente que os Goitacá eram supersticiosos em relação às fontes de água, sua prática de beber água apenas de poços recém-cavados e nunca de córregos e rios baseava-se em seu conhecimento de como evitar doenças transmitidas pela água. Eles tinham um certo grau de habilidade em trabalhar com argila e bambu, e faziam arcos e flechas, machados de pedra, jangadas e redes de pesca feitas de fibra de plantas ou fibra de coco. O que se sabe pelos relatos dos cronistas da época é que os Goitacá eram divididos em 3 hordas rivais, o Goitacá-Guaçu, o Goitacá-Mope e Goitacá-Jacoritô. Disse que eles lutaram entre si incessantemente e que os da tribo Guaçu eram os mais numerosos e dominantes dos 3 grupos. Os Goitacá se pintavam com corantes do fruto do genipapo e enfeitavam a si mesmos e seus objetos com penas de pássaros,
Eles não cortavam o cabelo, mas o deixavam crescer e o deixavam bem longo, raspando apenas um pequeno círculo na frente. E não tinham o hábito de se vestir andando totalmente nus. E como estamos falando da aparência desses indígenas, quero informar que, se você não for um Goitacá, pode aproveitar o cupom de desconto do meu canal e adquirir uma das maravilhosas peças da Insider, a nova parceira do canal, a marca que detém o ápice da tecnologia em tecidos. A Insider é uma marca de roupas feitas com tecnologia de ponta no tecido, incluindo materiais com regulação térmica que eliminam o suor, mantendo a temperatura do corpo estável, reduzindo pela metade o superaquecimento e o suor decorrente. Outra novidade da Insider são os materiais hidrorrepelentes que suportam até 80 lavagens e que são superiores aos impermeáveis comuns, sendo que são respiráveis. Não podemos deixar de falar nas famosas Tech T-shirts, que são ápice na tecnologia dos tecidos, uma evolução no design das camisetas básicas, tanto masculinas como femininas. As fibras macias se adaptam ao corpo e não esquentam, são anti-odor, não desbotam com o tempo e o melhor, não precisam ser passadas pois desamassam no corpo. A Tech T-shirt é uma escolha de consumo inteligente. Você paga menos ao longo do tempo porque pode usar muito mais. Usar uma Insider é sobre qualidade, durabilidade e economia real. Além de vestir toda essa tecnologia, estará com visual confortável e com estilo. Clique no primeiro link da descrição e no primeiro comentário fixado e use o cupom HISTORIAGERAL15 e garanta hoje mesmo a sua Insider com 15% de desconto. E além de adquirir um produto de extrema qualidade, com desconto, ainda estará fortalecendo o canal. Ao contrário de seus vizinhos tupis, os Goitacá eram exclusivamente caçadores-coletores, e sua dieta consistia principalmente de frutas, raízes, mel e se dedicavam à pesca. Uma das práticas de iniciação dentro de uma comunidade era de caçar um tubarão em água rasa numa luta corpo a corpo. O jovem deveria acertar o focinho do animal, desnorteá-lo, colocar um pedaço de pau pontudo na boca da fera, colocar o braço para dentro da boca e puxar as entranhas do animal, matando o tubarão. Eram arqueiros extremamente habilidosos e faziam pontas de flechas e até colares com os dentes do animal, e muitas vezes as pontas eram envenenadas. De acordo com o Frei Vicente de Salvador, mais pareciam homens anfíbios do que terrestres, e que, quando acossados, entravam em lagoas onde ninguém os alcançaria, a pé, de barco ou a cavalo. E foi esse frei quem relatou essa prática de caçada literalmente manual de um tubarão. Outro padre, chamado Simão de Vasconcelos, indica em suas crônicas que eles viviam em cabanas de palafita sobre lagos e sobre as margens de rios, como o Rio Paraíba do Sul e o Itabopuana, bem como brejos, muito comuns na região onde hoje se encontra a cidade de Campos dos Goitacazes, obviamente indicando a razão desse nome. Como esse padre observou, eles não faziam uso de redes para dormir como os tupis, mas dormiam no chão forrado com alguma cobertura vegetal ou peles. O explorador francês Jean Delery observa em suas crônicas que os Goitacá eram grupos que praticavam antropofagia, mas não por causa de um apelo cerimonial ou religioso, mas meramente para o consumo. Ele disse que eram grandes apreciadores de carne humana, que comem por mantimento e não por vingança ou pela antiguidade de ódios. Para Lery, esse povo devia ser considerado como a mais bárbara, cruel e indomável das nações do Novo Mundo. Selvagens, estranhos e ferozes que não só conseguem viver em paz entre si, como mantêm guerra permanente contra seus vizinhos e contra estrangeiros. Um rival de Lery, o explorador André Tevet, também relata a brutalidade e ferocidade desse povo. Ele relata que após um grupo Goitacá capturar o inimigo, eles imediatamente o trucidam e o comem em seus pedaços quase crus, como fazem com outras carnes. Tevet menciona também que um guerreiro Goitacá preso foi golpeado por um tupi, e mesmo com a cabeça aberta com o golpe de tacape, o Goitacá se ergue e ataca o carrasco. No relato, o francês diz: "Eu jamais acreditaria nisso se não tivesse visto com meus próprios olhos."
Esses relatos evidenciam que os goitacazes eram parte de um povo muito forte e muito feroz, o que os tornavam em verdadeiros bárbaros, colocando no coração de qualquer um temor arrebatador de cair nas mãos desse povo. Os europeus iriam experimentar isso de uma forma muito visceral. Altos, fortes e bárbaros. É fácil entender o porquê temos tão poucos registros sobre eles. E apesar de serem assim, houve poucos contatos com os estranhos forasteiros barbudos. Evitavam toda interação ou contato com colonos europeus, mas há relatos de que se envolveram em trocas com eles. O método de troca envolvia deixar seus bens de troca em uma clareira e, em seguida, se afastavam e observavam à distância enquanto os colonos pegavam as mercadorias e deixavam as suas. Seus principais itens comerciais eram mel, cera, peixe, caça e frutas, que trocavam por produtos de ferro como foices, conhaque e miçangas. Com a partição do Brasil colonial em 1534 em capitanias hereditárias separadas, o grande território Goitacá passou a integrar 3 capitanias, sendo a capitania do Espírito Santo, São Tomé e São Vicente. Nas capitanias do Espírito Santo e São Tomé foram criados assentamentos entre 1535 e 1536, e que foram ignorados pelos nativos inicialmente. Com a criação do assentamento Vila da Rainha em 1536 pelo donatário Pero de Góis, as coisas começaram a dificultar para os colonos. O fato de estar 30 quilômetros no interior indica que sua capitania carecia de portos naturais e enseadas, o que levou a iniciar um assentamento dentro do coração do território Goitacá. Durante um pouco mais de um ano, esse assentamento cresceu bem, onde a produção de cana-de-açúcar deu um grande impulso ao progresso local. Mas depois de um ataque a aldeamentos nativos em busca de escravos, as coisas jamais voltariam a ser como antes, pois os goitacazes atacaram esse e outros assentamentos, expulsando os portugueses e devastando as suas vilas recém-criadas. Em 1546, um pirata chamado Luiz Henrique de Espina captura um líder goitacá aliado de Pero de Góis, pedindo um resgate. E mesmo recebendo o resgate pelos nativos, esse pirata não devolve esse líder, mas o entrega a uma tribo rival que o comeu, literalmente. O relato de Pero de Góis é de pura devastação que os goitacazes levaram para sua capitania, e o assentamento de Vila da Rainha é destruído. Após essa devastação, o capitão são-tomense Pero de Góis finalmente desistiu da empreitada e abandonou o Brasil. O donatário do Espírito Santo, Vasco Fernandes Coutinho, aguentou apenas transferindo a sua sede para a então defensável ilha de Vitória. Por sua beligerância, os Goitacá conseguiram manter suas terras livres de colônias europeias por algum tempo, e que seus domínios eram santuários para criminosos e fugitivos europeus que sabiam que as autoridades coloniais não os perseguiriam lá. Mas a pressão colonial não deteria por muito tempo, particularmente porque os domínios dos Goitacá bloqueavam o caminho terrestre entre as crescentes colônias do sul, como o Rio de Janeiro, e as colônias do leste, como Salvador da Bahia. Não vendo como invadir pacificamente suas terras, foi lançada uma campanha de extermínio contra os Goitacá. Inicialmente, eram caçadas humanas pelos colonos portugueses, mas logo se tornaram mais sistemáticas. Por exemplo, deixando o conhaque envenenado e cobertores doentes com varíola para serem recolhidos pelos Goitacá. À medida que as campanhas avançavam, os Goitacá fugiam para longe da costa e para o interior. No final do século XVIII, a maior parte foi praticamente exterminada e os sobreviventes restantes gradualmente se fundiram em outras tribos. Os goitacazes, conhecidos por sua bravura e habilidade excepcionais como guerreiros, deixaram um legado que vai além das batalhas ferozes que travaram. Embora muitas vezes lembrados por sua ferocidade, é importante reconhecer a complexidade e a riqueza de sua cultura, mesmo que a conheçamos tão pouco. Eles eram mestres na arte da caça e da pesca, e possuíam um profundo conhecimento da natureza que os cercava, e se fundiam a esse ambiente, os deixando totalmente invulneráveis a forças externas, nos ensinando que a resiliência e a adaptabilidade humana pode ser quase lendária.
Mesmo diante de adversidades extremas, eles mantiveram suas tradições e modos de vida por séculos, e somente com doenças e epidemias devastadoras passadas covardemente pelos colonos, eles foram conquistados e absorvidos aos sistemas coloniais. Ao refletirmos sobre os Goitacá, somos lembrados da importância de preservar e respeitar as culturas indígenas. Cada grupo, com suas particularidades e histórias, contribui para a diversidade e a riqueza do nosso patrimônio humano. Que possamos honrar a memória dos Goitacá, não apenas como guerreiros e indomáveis bárbaros, mas como um povo que viveu em harmonia com a natureza e deixou uma marca indelével na história do Brasil. Espero que tenha gostado desse vídeo e se chegou até aqui, deixe um joinha e compartilhe com mais pessoas. Se não é inscrito, considere se inscrever para receber vídeos como esse semanalmente, e se já é inscrito, verifique se o sino de notificações está ativado. Na descrição, tenho também links para livros e cursos e até uma chave Pix, caso considere contribuir com o meu trabalho. Desde já, agradeço o seu tempo e atenção, e até a próxima história.